Continuação da leitura do Livro dos Espíritos, nós paramos na página 346. Capítulo 7, da Lei da Sociedade. Necessidade da vida social. Questão 766. A vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra em todas as faculdades necessárias à vida de relação. 767. É contrário à lei da natureza o insultamento absoluto? Sem dúvida, pois que o inscrito os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer um sentimento pessoal ou há, nesse sentimento, algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece à estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas umas às outras se completam para se assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados, que seriam isolados. 769. Vida de insulamento, voto de silêncio. 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gestos estão na natureza, por que será condenável o insulamento absoluto desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Desde que cause satisfação... Merece isso aprovação? Não pode agradar a Deus a uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. 770. Que se deve pensar que vivem na absoluta reclusão, fugindo do pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que busca a privação penosa? Fazer maior soma de bem do que mal constitui melhor a expiação. Evitando o mal, aquele por tal motivo se insulta cai no outro, pois esquece a lei do amor e da caridade. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se voltarem ao mister de socorrer aos desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. Tem duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. 771A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade para certos trabalhos que reclamam? Isso é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade por quanto para ela trabalham. 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento, o teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como ato de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de prazer e bem de cumprir a lei do progresso. Laços de família. 773. Por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que esses não mais precisam de cuidados? Os animais vivem de vida material e não moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por início o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo, esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com sua tarefa concluída, nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. 774. Há pessoas que, de fato, os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem as suas crias. Deduzem que não serem laços de família entre os homens, mas do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo como esses? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários
necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. 75. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Capítulo 8 da Lei do Progresso. 776. O estado de natureza. Serão coisas idênticas o estado da natureza e a lei natural? Não. O estado da natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado da natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado da natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. Sendo perfectível e trazendo em si o germe de seu aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado da natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem que dele sai por virtude de progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que o melhor compreende e pratica. 777. Tendo o homem no estado da natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado maior de adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião que consideram aquele um estado com o da mais perfeita felicidade na terra? Que queres é a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. 778. Pode o homem retrogradar para o estado da natureza? Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode devolver ao estado de infância. Não que progride, é porque Deus... Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar a sua primitiva condição foi negar a lei do progresso. Marcha do progresso. 779. A força para progredir aude ao homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto dos ensinamentos? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. 780. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre segue imediatamente. A. Como pode o progresso intelectual engendrar progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. B. Como é nesse caso que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido senso moral, pode mesmo anteceder que lhes sirvam de inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo lhes chegam a equilibrar-se. 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la. Que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres que Deus castigará, se são levados de roldão pela torrente, procuram deter. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação de poder ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Quando essas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com que se esforcem para mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto em suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência das leis feitas pelo forte detrimento do fraco. 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam veem onde ele não existe, assemelham-se às pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta
Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir na finalidade a providência que lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos e depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas em que ferem os seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que enseiam a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Enganaste. Observa bem o conjunto e verás o que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece que mesmo que o progresso intelectual reduplique a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e os gostos das riquezas, que seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim, é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico. É que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas que mudará a proporção de que o homem compreender melhor que, além de que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Há duas espécies de progresso. Uma outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, progresso intelectual e progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido no decorrer desse século todos os incentivos, por isso mesmo atingiu um grau que ainda não chegaram antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se com os costumes sociais de hoje, com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, porque deveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência moral do que com relação intelectual? Por que será impossível que entre o século XIX e o século XXIV, haja a esse respeito tanta diferença quanto duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, que se seria absoluto, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Povos degenerados. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria. Onde, neste caso, o progresso? Quando na tua casa ameaça a ruína, manda-lhes demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre, tornando-te rico e deixaste-o para habitar um palácio. Então um pobre diabo, como era antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem saber onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados continuem o povo degenerado não são os que constituíram ao tempo de seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros menos adiantados tomaram o lugar que ficara vago e que também, ao seu turno, terão um dia que deixar. 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Qual será 787A?
Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão com todas as demais à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Assim, pode dar-se que os homens mais civilizados, a letra B, né? Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo foste mais de uma vez antes de ser o que és. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude, esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados desse século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis lógicas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma, aqueles cujas leis harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão farol aos outros povos. 789. O progresso fará com que todos os povos da terra achem um dia reunidos formando uma só nação? Uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir à base da lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se instruem. Quando estes se reponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe darão um impulso. Vêm depois como instrumentos de Deus, que têm autoridade, e em alguns anos fazem-na adiantar em muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis os esforços empregam os homens de bem para conseguir uma nação se adiante, moral e intelectualmente transformada, a nação será mais ditosa nesse mundo e no outro. Concebe-se-nas durante a sua marcha lenta através dos séculos. Milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos que sucumbem ao longo do trajeto? Para privá-los da sua relativa inferioridade, da felicidade reservada aos que chegam por último, ou também relativa à sua felicidade que lhes cabe, não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Como a pluralidade das existências é igual todos os direitos à felicidade, porque ninguém fica privado do progresso, podendo os que viveram ao tempo da barbárie voltar na época da civilização a viver no seio do mesmo povo ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensional. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. E então, se um homem é mais adiantado que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Essa, porém, não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens viessem um milênio conceber-se-ia nesse período milenar, tivessem tempo de progredir. Diariamente, porém, morrem criaturas de todas as idades, incessantemente se renovam na face do planeta, de tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outra desaparece. Ao cabo de 1000 anos, já não há aquela nação de vestígios dos seus antigos habitantes. Contudo, de barbárie que era, ela se tornou policiada. Que foi o que progrediu? Foram os indivíduos de outrora bárbaros, mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados, mas se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiram na época da barbárie e forçoso será então admitir que os esforços se despendem para civilizar um povo que tem o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém fazer que Deus crie almas mais perfeitas.
Comparemos essa teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância como todas as outras, mas já tinham vindo antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e se acham em relação com o estado em que atualmente se encontram, de sorte que o cuidado dispensado à civilização de um povo não tem como consequência fazer com que de futuro se criem almas mais perfeitas. Tem sim o de atrair que as que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo que se figura ao tempo de sua barbárie, que venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente com a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será um ponto de união, de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus sentidos aí repelidos e deslocados irão procurar em um mundo de inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de devolver ao nosso então transformado. Da teoria vulgar ainda, resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo resultados nulos para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir no mundo muito cedo e que ficam sendo o que podem ser sobrecarregadas com o peso de seus atos da barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e que podem aperfeiçoar no foco da civilização. Civilização. 790. É um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, é uma decadência da humanidade? É um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se a civilização? Condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus. 791. Apurar-se-á algum dia da civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver desenvolvido, tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podereis esperar frutos perfeitos. 793. Por que indícios podem se reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito mais adiantados, porque neles tendes feito grandes descobertas e obtidos maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que os desonram e quando não viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresentam as gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar algum dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode-se considerar-se mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela em que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa-fé e benevolência e generosidade recíprocas, em que menos enraizados se mostrem os preconceitos de casa e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, e que as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro, e que em menos parcialidade se exerça a justiça, em que o fraco encontre sempre amparo contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, em que exista menor número de desgraçados, e, enfim, ao que todo homem de boa vontade esteja de certo não lhe faltar o necessário. Progresso da legislação humana.
794. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais sem o concurso das leis humanas? Poderia-se todos a compreendessem bem. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam. A sociedade, porém, tem suas exigências. Não lhes são necessárias leis especiais. Eu vou ler com mais calma. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles a fizeram para si. À proporção que os homens foram compreendendo melhor justiça, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos instáveis são as leis humanas. Isso é, tanto mais estáveis vão se tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. A civilização criou necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tendo então que regular por meio de leis humanas os direitos e deveres dessa posição, influenciado porém pelas suas paixões, o homem os direitos e deveres dessa posição, influenciado porém pelas suas paixões, o homem não raro há criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Na infância das sociedades, esta pode se consagrar no direito mais forte. 796. No estado da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis se destinam a punir o mal depois de feito, de que lhe secar a fonte. Só a educação poderá transformar os homens, que então não precisarão mais de leis rigorosas. 797. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força das coisas e pela influência das pessoas que os guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará. Espera. Influência do espírito no progresso. 798. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará a crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará um lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditórios serão forçados de pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. As leis só com o tempo se transformam, nunca de súbito. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer, paulatinamente com os que professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo, não há hoje mais quem professe as suas ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios, que somente completa renovação das raças conseguiu apagar. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um enfermo de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e lhe serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente que lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. 800. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar na negligência dos homens e o seu apego às coisas materiais? Conhece bem poucos homens
Quem imagina que uma causa qualquer possa transformar que por encanto? As ideias só pouco a pouco se modificam. Conforme os indivíduos, é preciso algumas gerações passem, para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa, o espiritismo vem rasgá-lo de alto e baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir no homem o único defeito que fosse, já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois que esse primeiro passo lhe facilitará os outros. 801. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não dais aos recém-nascidos um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com os seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Visto que o espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, porque não apresentam os espíritos desse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até aí nos mais incrédulos? Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha às mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante prodígios que operou? Não conheceis, presentemente, alguns que negam os fatos mais presentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é porque por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Da lei da igualdade. 803. Igualdade natural. Perante Deus são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos. E anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Desigualdade das aptidões, 804. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Porque Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus e da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoam uns mais rapidamente que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária a variedade das aptidões, a fim que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios e a providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada um tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solitários entre si todos os mundos, é necessário que tornem os habitantes do mundo superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham a habitá-lo para vos dar exemplo. 805. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Sim, já temos dito que os espíritos em que progrediu não retrocede. Poderá escolher no estado do espírito livre um invólucro mais grosseiro ou uma posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais, permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos se desenvolvimento estivessem em contato para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados, e também para que os homens, necessitando de uns dos outros, compreendessem a lei da caridade que os deve unir. Desigualdades sociais, 806. É a lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é a obra do homem, não de Deus. Algum dia essa desigualdade acabará? Desaparecerá?
Eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de se predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como um sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da sua posição social. 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para que, em proveito próprio, oprimir os fracos? Merecem anátema. Ai deles, serão seu turno oprimidos, renascerão numa existência que terão que sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Desigualdade das riquezas, 808. A desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Da velhacaria e do roubo que dizes? Mas a riqueza herdada não é o fruto de paixões más. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, que se não originou de uma expiação ou de alguma injustiça, mesmo porém se falar da origem que se pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-lo a mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga e eu te asseguro que seu juízo é mais severo que o dos homens. 809. Aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe por esse fato? É fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que os outros hajam feito, sobretudo se o ignoram, como é possível que aconteça. Mas se fica sabendo que muitas vezes a riqueza só vem a ter as mãos de um homem para lhe proporcionar o ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro deste último quem a provoca. 810. Sem quebra de legalidade, quem quer que seja pode dispor dos seus bens e de modos mais ou menos equitativos. Aquele que assim proceder será responsável depois da morte. Pela disposição hajas tomado, toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos são sempre os das outras. Sempre entendei o bem. 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade da diversidade das faculdades e dos caracteres. No entanto, homens que julgam ser esse o remédio dos males da sociedade, que pensais a respeito? São sistemáticos esses tais ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seriam, a um curto prazo, desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chegada social, a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. 812. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo com que lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem perturba. Será possível que todos entendam? Os homens só entenderão quando praticarem a lei da justiça. 813. Há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Certamente. Já dissemos que a sociedade é, muitas vezes, a principal culpada pela semelhante coisa. Ademais, não tem que ela velar pela educação moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhes falseia o critério, em vez de sufocar-lhes as tendências perniciosas.